Olá, professor. Olá, educador. Este é o curso de formação continuada para professores e técnicos da educação sobre metodologias e estratégias de ensinagem para alunos com transtorno do espectro autista. Meu nome é Lucas de Souza Gomes, sou formado em psicologia, especialista em saúde da família, gestalterapeuta e também sou mestrando em educação profissional através de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Acre. Eu espero que você aproveite e vamos seguir para a nossa aula. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês a evolução do conceito do TEA. O objetivo de eu falar para vocês, desde a época que se falava sobre o que era autismo, lá em 1908, até o ano de 2024, é apresentar para vocês uma breve evolução do contexto. Porque a ideia que vocês tinham do transtorno do espectro autista era uma. E os pais, avós de vocês, talvez ouviram falar sobre o que era autismo, mas tinham uma ideia totalmente diferente. Na verdade, quando eu saí da faculdade em 2015, eu também tinha uma ideia do TEA que é totalmente diferente da de hoje. E isso é normal. Eu vou explicar por quê. Tudo começa sobre a primeira menção ao autismo em 1908, quando o termo autista foi citado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler. Ele era usado para caracterizar pacientes esquizofrênicos que se pareciam, retirar-se da realidade e se refugiar em seu próprio mundo interior. Então essa palavra autista era muito tida como uma pessoa que foge do mundo exterior para o seu próprio mundo interior. Foi através de uma publicação do Dr. Leo Kanner, em 1943, ou seja, 40 anos depois da primeira vez que citaram o termo autismo, que a obra, ela se chamava Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Então você vê aí as primeiras menções da palavra autista. O Dr. Kenneth descreveu crianças que apresentavam o que ele chamava de autismo infantil precoce. Então aí a gente já tem uma associação do autismo, desse fugir do mundo exterior para o mundo interior desde a infância. A criança basicamente ela não apresentava os comportamentos esperados de outra criança e já ocorria ali uma segregação social. Quando o Dr. Kenner fala que a criança ela não está com o olhar pertencendo a esse mundo, né, dá-se a entender que para pertencer a esse mundo a pessoa tem que se comportar normalmente, assim como as outras crianças. Ele classificou como sintomas do autismo infantil precoce, um certo isolamento extremo, que deve ocorrer desde o início da vida, e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, o que a gente chama hoje de hiperfoco, o que a gente chama hoje de sensibilidade para manter assuntos atuais que a gente vê até nos critérios do DSM-5 de hoje. As crianças, segundo Kenner, também apresentariam maneirismos motores, que a gente chama hoje de estereotipias, e peculiaridades, que a gente chama de dificuldades na comunicação. O Dr. Kenner observou que essas crianças exibiam, essas peculiaridades, esses maneirismos, como a inversão de pronomes e a tendência ao eco. Tudo isso hoje tem nome, por exemplo, a ecolalia. No ano seguinte, em 1944, é interessante chamar a atenção para o artigo de Hans Asperger. Talvez vocês tenham ouvido esse último nome, Asperger, que é um pouco da saúde e da educação, deve ter ouvido esse nome associado ao autismo. Mas primeiramente eu vou falar que o médico alemão Hans Asperger escreveu o artigo A Psicopatia Autista na Infância, onde destacou a ocorrência do autismo em meninos. Até hoje, a gente associa o transtorno do espectro autista a meninos, considera-se que há uma incidência maior, embora pesquisas atuais estejam conseguindo observar o TEA em pessoas em que achava-se que isso não tinha antes, como mulheres, mas vamos falar um pouco disso depois. Asperger considerou características peculiares que ele observou em meninos que apresentavam uma falta de empatia e uma dificuldade em fazer amizades, assim como uma tendência a conversas unilaterais, ou seja, sobre só um assunto, e um foco intenso em interesses específicos e movimentos descoordenados, um pouco parecido com o que o Dr. Kenner chamava de maneirismos.
Ele também apelidou essas crianças, né, como pequenos professores. Hans Asperger chamava os meninos de pequenos professores devido à sua habilidade de falar detalhadamente sobre um tema específico. O reconhecimento do trabalho de Asperger, né, ele se deu de forma tardia, lá para o final do século XX. Isso é porque ele trabalhou no contexto da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Então, parte do trabalho de Hans Asperger ele foi criticado como uma forma de seleção das pessoas que eram consideradas úteis ou não para aquela sociedade exclusivista. A gente tem, em 1952, a publicação do DSM-1, através da Associação Americana de Psiquiatria, que publicou a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. É isso que a gente chama de DSM. Por isso que eu não falei dele um pouco antes, eu especificar sobre ele aqui. Esse manual, gente, ele é uma referência mundial. Até o manual que a gente usa aqui, que é o CID-10, CID-11, ele tem como referência o DSM-5 quando a gente fala sobre transtornos e doenças da saúde mental, certo? E as nomenclaturas e critérios padrões foram fornecidos por esse manual, através, né, de transtornos pré-estabelecidos. A classificação do autismo, na primeira edição, ela não existia como um transtorno em si. Ele era, na verdade, um subgrupo da esquizofrenia infantil, não sendo entendida como uma condição específica e separada. Ou seja, até meados do século XX, autismo era uma condição, era um nome que a gente dava para comportamentos, né, para maneirismos, mas não era um nome que a gente dava para uma doença. O próprio manual considerava isso como uma subcategoria da esquizofrenia infantil. Lembrando que essas palavras que eu estou utilizando, né, psicopatia, esquizofrenia, elas têm um significado mais pesado hoje, mas elas eram utilizadas, assim como uma palavra retardo, né, para classificar adoecimento mental, no geral. Não uma pessoa que é totalmente comprometida, louca, fora da realidade, que é o significado que a gente tem hoje. A gente faz um breve resumo sobre a confusão que aconteceu na utilização do termo autismo a partir dos anos 50, de 1950 até 1964. Acontece que durante os anos 50 houve muita confusão sobre o que a gente chama de natureza do autismo, ou seja, as pessoas queriam saber onde começa o autismo, né? O que tornava as pessoas autistas, o que faz uma pessoa ser considerada ou não, né, autista e a partir de qual momento, certo? A crença mais comum era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes. Foi aí que o Dr. Kenner, que a gente citou, né, lá no começo, falou sobre a hipótese da mãe geladeira. Essa teoria criada, né, por Leo Kenner sugeria que o autismo era causado por pais distantes e muito se deu, né, pessoal, muito se deu o preconceito em relação à mãe, que basicamente não criava seus filhos. Essa imagem, né, da mãe geladeira, ela grudou no conceito, no imaginário popular. É por isso que talvez os seus pais, os seus avós tenham considerado muito o autismo como falta de uma aproximação parental ou falta de uma criação que eles consideravam direita, né? Uma criação que eles consideravam correta. A consequência disso, pessoal, foi muito grave, porque 2 gerações de crianças autistas foram internadas em instituições, elas foram afastadas de seus pais e lá elas puderam ser submetidas a diversas punições severas, aprisionamento, tratamentos experimentais inimagináveis nos dias de hoje. Eu estou falando de terapia de choque, estou falando de amarrar a pessoa, de jogar água. O que acontecia? Os autistas passaram a ser considerados como loucos, que tinham que ser afastados da sociedade. Essa era a política de segregação que ocorreu principalmente nos Estados Unidos e que foi imitada, né, pelo Brasil. Se você pegar alguns vídeos, alguns assuntos sobre a saúde mental no Brasil, você vai ver o que aconteceu.
As evidências, no entanto, né, sobre o que traz a natureza do autismo, elas cresceram a partir dos anos 60. Quando o próprio Leo Kanner ele teve que dizer, não, pessoal, aquela minha hipótese sobre a mãe geladeira, ela caiu por terra, certo? Porque a criança ela apresenta esses traços desde o nascimento, desde a infância, não importa, aliás, importa se os pais estão próximos ou não, mas não é isso que causa, não é isso que determina. Só que quando ele falou isso, o estrago já estava feito. Já 2 décadas depois, é que a gente pode observar a classificação do autismo por Michael Rutter, né? O psiquiatra classificou o autismo como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno. Lembra que eu falei que não era considerado um transtorno próprio? Certo? Então, a partir desse momento, ele considera o autismo como um transtorno do desenvolvimento cognitivo. Né? Cognitivo a gente tem como inteligência, como pensamento, como processamento mental. Essa definição ela foi baseada, né, por Rutter através de 4 critérios. Ele propôs uma definição do autismo com base, né, no atraso e desvios sociais, não apenas como para poder diferenciar da deficiência intelectual, que ele já tinha naquela época, né, o critério de problemas de comunicação, não apenas em função de deficiência intelectual associada, mais uma vez fazendo a diferenciação com a DI, comportamentos incomuns e também, né, o Rutter fala sobre início precoce, ou seja, o autismo se manifesta antes dos 30 meses de idade. Essa definição inovadora de Michael Rutter e a crescente produção de pesquisas, né, científicas, ou seja, pesquisadores começaram a se interessar e realmente colocaram um olhar científico através da metodologia científica, que é diferente de você pegar uma pessoa, amarrar e colocar ela fora da sociedade, certo? Sobre o autismo e influenciaram a elaboração do DSM-3, né? O DSM já estava na sua 3ª edição. O DSM-3 então reconhece, nessa edição, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica, na classe de transtornos invasivos do desenvolvimento, conhecidos como TID. O significado do termo TID, né? Este termo ele reflete o fato de que múltiplas áreas de funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pelas condições a ele relacionadas. Isso é muito interessante, né, pessoal? Porque o autismo ele nunca está relacionado a uma coisa só. E desde que quando os cientistas finalmente começaram a olhar para isso, eles perceberam a necessidade de criar uma própria categoria. Essa definição é a definição com a qual provavelmente vocês estão familiarizados e a definição com a qual eu fui apresentada pela primeira vez sobre o que era o autismo, né? Em 94 a gente teve novos critérios para o autismo, eles foram avaliados em um estudo, né, internacional, multicêntrico, com mais de 1.000 casos analisados por mais de 100 avaliadores clínicos, certo? O que a gente está falando? DSM-4, CID-10, que são os manuais que os médicos trabalharam com eles até 2015. O sistema uniu pela primeira vez, né, a Classificação Estatística Internacional de Doenças, que era o CID-10, e o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que era o DSM-4, para evitar confusão no estabelecimento das doenças. Pela primeira vez, esses manuais eles se comunicavam nos transtornos mentais. Foi adicionado também a síndrome de Asperger. Lembra de Hans Asperger que a gente falou lá atrás. A síndrome de Asperger ela é adicionada ao DSM, ampliando o espectro do autismo. Por que isso é importante? Porque até o momento a gente tinha como autista, né, os considerados pela sociedade como incapazes, como pessoas que tinham um comprometimento muito considerável. Enquanto que, por uma confusão, né, por preconceito e por desorganização, porque através de evidência científica isso pôde ser percebido lá atrás, pessoas que apresentavam traços autísticos, eles podiam ter uma funcionalidade maior, e essas pessoas eram chamadas de Asperger. A inclusão de casos leves, né? A gente falava muito sobre autismo infantil, autismo leve,
Mas é interessante, né, pessoal? Sempre que a ciência dá um passo à frente, parece que ocorre alguma coisa no mundo que dá dois passos para trás. Em 1998, ocorreu uma coisa que vocês provavelmente também ouviram, né? A falsa informação de que vacinas causariam autismo. Isso não foi só um boato, pessoal. Antes da era das fake news, né? As próprias empresas e pessoas envolvidas com seus diversos interesses, elas geravam desinformação. A revista Lancet publicou um artigo do cientista Andrew Wakefield. Wakefield afirmava que algumas vacinas poderiam causar autismo. Só que esse estudo ele foi desacreditado logo em seguida, né, por outros cientistas e praticamente descartado. Só que aí o estrago já estava feito, né? A mídia publicou, pessoas publicaram, celebridades passaram a não vacinar mais seus filhos. Eu acho que vocês lembram dessa situação, né? Tanto que em maio de 2014 o Wakefield perdeu seu registro médico, né? Ele fez um desserviço à comunidade científica. E a própria revista Lancet se retratou, né, retirando o estudo de seus arquivos pela falta de comprovação dos seus resultados, ou seja, aquele estudo nunca mais conseguiu ser replicado, que é uma coisa muito importante na ciência que a gente precisa ter, né? Um fato é ele poder ser testado, retestado, reafirmado e reaplicado. E o que houve foi o contrário, porque mais de 20 estudos subsequentes mostraram que a associação da vacina ao autismo ela não tem nenhum fundamento. 9 anos depois, pessoal, em 2007, a ONU instituiu no dia 2 de abril o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, com o objetivo de chamar a atenção da população em geral para a importância de conhecer e tratar o transtorno, ou seja, houve a necessidade, né, depois de toda essa desinformação e desorganização, de fazer um reconhecimento, de trazer as pessoas para uma coisa que não era nova. O autismo, segundo a própria ONU, afetava, né, naquela época 70 milhões de pessoas no mundo todo. E em 2018, o 2 de abril passou a fazer parte do calendário oficial brasileiro. Outra lei que eu considero importante, que talvez vocês já tenham visto no material que eu passei, é a Lei Berenice Piana. No Brasil, foi sancionada a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Este foi um marco legal relevante para garantir direitos aos portadores de TEA. Hoje a gente chama de pessoa com TEA. A legislação ela determina o acesso a diagnóstico precoce, tratamento, terapias, medicamento, educação, proteção social, trabalho e serviços que proporcionem a igualdade de oportunidades. O que acontece, pessoal? No Brasil, a gente tem, né, critérios de equidade, a gente tem critérios de igualdade e a gente tem critérios de acesso à população com deficiência, à população com mais dificuldade, a condições e a serviços que as outras pessoas também têm. E é por isso que a Lei Berenice Piana ela foi muito importante, porque antes essas pessoas elas não tinham exatamente esse direito determinado por uma lei, né? Tinha que batalhar muito. E agora essa dificuldade ela ainda existe, mas ela se tornou menor. Logo em seguida, em 2013, nós temos o DSM-5. E por que esse manual é importante, pessoal? Essa edição do manual ela passou a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico, né, chamado de transtorno do espectro autista. E antes de continuar aqui, porque a gente já falou sobre a classificação do DSM-5, né, é importante notar. Muitos de nós que nos formamos na época de 2010 até 2015, mesmo com a existência do DSM-5, nós ainda tivemos, né, como material acadêmico o que era considerado lá em 1994 pelo CID-10 e pelo DSM-4. Aqui no Brasil, por que isso aconteceu, pessoal? Porque não existia uma tradução, né, para o português do DSM-5. Então, embora a comunidade mundial considerasse já o autismo como um espectro, né, o Asperger como pertencente ao transtorno do espectro autista, a gente ainda tinha muito essa separação aqui no Brasil, alimentada por preconceitos, alimentada por pensamentos capacitistas e principalmente pela falta de acesso a material acadêmico traduzido
né, para os nossos pesquisadores e cientistas que se formavam nas faculdades. De acordo com o DSM-5, os indivíduos são agora, né, diagnosticados em um único espectro com diferentes níveis de gravidade, ou como eu gosto de chamar, níveis de suporte 1, 2 ou 3. Esse termo espectro, né, ele remete a uma distribuição de várias quantidades observáveis, como uma associação à funcionalidade de várias coisas daquela pessoa. Esse diagnóstico ele descreve a diversidade de sintomas e a síndrome de Asperger não é mais considerada uma condição. Não é que síndrome de Asperger agora também é autismo. Não, síndrome de Asperger não existe. Ela é autista. Ela pode apresentar na vida dela, inclusive, variações entre o nível de suporte 1 e principalmente o 2, se ela não tiver a educação adequada, se ela não tiver o apoio adequado, se ela estiver passando por um estímulo, né, ambiental, por que a gente chama um estímulo social muito grave. Começa a sumir, pelo menos na teoria, né, essa ideia de que a pessoa mas não é autista, ou é quase autista, ou é só um pouco autista. Não. Agora o transtorno do espectro autista ele é um só. E é aí que a coisa começa a ficar legal, pessoal, porque quando a gente fala sobre ciência e aparecem as novas definições dos manuais diagnósticos, né, é permitido que cientistas vão lá e pesquisem, né, e descubram coisas que a gente não imaginava antes, conceitos que a gente tinha como verdade, né, e que agora já não são tanto. Então, por exemplo, o maior estudo, né, realizado na época de 2014, ele revelou que fatores ambientais também são importantes, assim como a genética, para o desenvolvimento do TEA. Né? Isso contraria estimativas anteriores que atribuíam a 80%, 90% ou praticamente 100% de causa genética para o TEA. A pesquisa ela envolveu 2 milhões de pessoas na Suécia, que eram acompanhadas desde 82 até o ano de 2006, para vocês verem o peso, né, dessa pesquisa. E ela considerou fatores como complicações no parto, né, infecções sofridas pela mãe na gestação, uso de drogas, né, antes e durante a gravidez, a idade do pai, certo? Então, são fatores que ainda estão relacionados ao nascimento da criança e principalmente quando a gente fala da gravidez. Por isso que o pré-natal hoje, né, no Brasil, estimulado pelo SUS, ele é muito importante. E o acompanhamento da criança logo em seguida para que sejam identificadas, né, quaisquer dificuldades que possam estar sendo acompanhadas por uma equipe profissional. Mais uma lei, pessoal, importante, né? A 13.145 de 2015, ou chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ou seja, ele define a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E isso permitiu que o TEA entrasse nessa categoria. Ele é um símbolo importante na defesa dessa igualdade, né, de direitos dos deficientes, do combate à discriminação, da regulamentação da acessibilidade e do atendimento prioritário. Ocorre muito que os autistas eles não eram considerados deficientes ou, por exemplo, uma pessoa que pode ter acesso a uma fila preferencial, a uma vaga preferencial para entrar numa escola, certo? Uma vaga para entrar no concurso. Até hoje tem-se uma confusão para isso, porque considera-se muito a deficiência como incapacitismo, sendo que o Estatuto de Igualdade da pessoa com deficiência ele defende justamente o contrário. Eu que tenho deficiência, você que tem deficiência, a pessoa que tem deficiência, ela tem a mesma capacidade de uma pessoa que não tem. Só que ela tem dificuldades na vida dela, que ela vai precisar de um apoio, e esse apoio ele tem que ser oferecido pelo Estado e pelas instituições associadas a ele. Essa é a importância que a gente tem da lei. Já em 2020, né, ocorreu uma necessidade. Por exemplo, você olha para uma pessoa, você não consegue saber se ela tem uma deficiência ou não. Existem as deficiências invisíveis, que vão para muito além do autismo. A lei Romeu-Mion, né, de 2020, ela vem para lidar com essa situação. Ela cria a carteira de identificação da pessoa com TEA, chamada também de CIP-TEA.
A CIP-TEA é oferecida de forma gratuita, sob responsabilidade dos estados e municípios de oferecer, de periciar, né, de dar essa carteira para as pessoas. Para que serve esse documento, pessoal? A pessoa com TEA não tem que ficar andando com laudo, com papelzinho, olha, meu filho tem TEA, olha, eu tenho TEA, não sei o quê, e acabando amassando aquele papel que muitas vezes a gente sabe que é um papel difícil de conseguir, que é um diagnóstico muito longo, muito sofrido para se ter. Então, você ter uma carteirinha de identificação, ela dá acesso. Algumas pessoas gostam de usar essa carteirinha, inclusive, em cordões coloridos para colocar nos seus filhos, para colocar no pescoço, né? Embora isso não seja uma obrigatoriedade, você pode usar o seu CIP-TEA, colocar na carteira, e se alguém vier perguntar por que você está naquela fila, ou se você quiser dizer que tem acesso a alguma coisa que uma pessoa olhando só não poderia identificar, você mostra o seu cartão, não precisa dizer nada, e é um direito seu. E finalmente, né, 2022, né, a última parte dessa linha do tempo que a gente fez sobre a evolução do conceito de autismo, ela fala sobre a entrada do CID-11. Ele novamente segue o que foi proposto pelo DSM-5, passa a adotar a nomenclatura, né, transtorno do espectro autista, e essa nomenclatura ele engloba todos os diagnósticos anteriormente classificados como transtorno global de desenvolvimento. O que acontecia? A gente tinha vários transtornos, né? Transtorno desintegrativos da infância, transtorno autístico não especificado, autismo infantil, síndrome de Asperger, tudo isso foi colocado numa classificação só. E esse, pessoal, é o fim da nossa parte sobre a evolução do conceito de TEA. A nossa próxima aula vai falar sobre mitos que a gente ainda pode ter sobre o transtorno do espectro autista. E eu espero vocês lá antes de passar alguns recados. Olha, eu gostaria muito de agradecer para você que ficou até o final deste vídeo, para você que assistiu a essa aula. Eu peço para que você assista aos outros vídeos da playlist do canal. Peço também que você se inscreva e adicione, né, o seu like para me ajudar com a plataforma. E se você está aqui pelo nosso curso de formação profissional continuada, não se esqueça de interagir no chat, não se esqueça de conferir o nosso material externo, não se esqueça de preencher o formulário de participação lá na plataforma do Evin 3. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Obrigado.